Olá pessoal, aqui quem fala é o Murilo da página Murilo Critica e hoje nós teremos a primeira crítica de animação aqui da página, que é o Gato de Botas 2. Então deixem suas curtidas, comentem, compartilhem nos stories e se inscrevam no canal do YouTube, que eu estou postando os vídeos por lá também, estou fazendo umas thumbnails, talvez com aprimoramento eu faça uma vinheta. Talvez eu consiga fazer isso um dia. Enfim, vão lá e se inscreve. Bom, agora vamos começar definitivamente a crítica. Primeiramente a gente tem que entender que Gato de Botas, obviamente, acho que isso está muito na cara, pertence ao universo Shrek. Que é tipo um macro universo dentro de um vasto que é a DreamWorks, tá? Que é a DreamWorks que produz essas animações. E outra coisa que eu tenho que falar para vocês, que sim, as críticas elas vão ser separadas. Tipo, lá no ranking final vai ter um ranking de filme, vai ter um ranking de animação, vai ter um ranking de série e vai ter um ranking de jogo. Então as notas elas vão influenciar nesse sentido. Bom, Gato de Botas, como eu já falei, é da empresa DreamWorks, que ultimamente ela está fazendo animações assim fantásticas. E Gato de Botas é uma animação, é uma dessas animações. Por que ela seria uma dessas animações? Principal ponto e principal interrogativo aqui. Primeiramente, eu vou falar sobre os conceitos técnicos sobre a animação, que é principalmente os traços. Traços de animação são o desenho dentro, como foi desenhado a animação em si. E eu devo dizer que é fantástico, tá? A animação ela mescla muitos efeitos quadrinhescos, como eu posso falar, quadrinhescos, que é muito parecido com quadrinhos e ao mesmo tempo ela vai para uma animação 3D bem realístico. Ela mescla bastante e quando essa animação se aproxima do ser mais próximo ao quadrinho, também dá um upgrade na variedade de formas que se pode fazer uma animação. E Gato de Botas me lembrou muito os traços da animação, justamente por parte do Homem-Aranha no Aranhaverso, que tem mais traços de quadrinho do que propriamente uma animação 3D. E nesse sentido, Gato de Botas ele é sensacional também. Ele me lembra muito o tema do Homem-Aranha no Aranhaverso. Só que, porém, Gato de Botas tem um foco maior, obviamente, na animação 3D, que é a mais clássica que a gente tem ultimamente. Porém, quando ele faz essa mesclagem, é uma coisa fantástica. Outra coisa para Gato de Botas ser uma das febres do momento, né? Que é justamente a história. A história e a moral da história, né? Que são coisas que se interligam muito bem, que fazem essa animação ser espetacular. Que é um tema, assim... A moral da história é muito difícil de se encaixar em um filme de animação. E eles conseguiram fazer isso. A moral é justamente tratar da morte. Olha, parando para pensar, parando para analisar como isso se enquadraria em uma animação. E eles conseguiram fazer isso brincando com o tema gato. Gato, né? Muitos países, principalmente o nosso, fala que gato tem 7 vidas. Mas em países anglo-saxões, por exemplo, falam que tem 9 vidas. E foi onde foi produzido a essência do Gato de Botas, a produção, a animação Gato de Botas. E eles brincam muito, eles incorporam, fazem com que o filme tenha essa noção do gato ter 9 vidas. E uma coisa muito curiosa, que nesse caso é sobre o filme, é uma coisa assim que muitas pessoas utilizam esse termo de 7 vidas e assim, foi utilizado também o de 9, além por ser da cultura anglo-saxônica,
também para conhecimento geral, né? No aspecto de que gatos também em outras culturas têm 9 vidas. Mas isso é um aspecto mais técnico, né? Agora entrando pro quesito história mesmo, né? Gato de Botas, ele é assim, tratando de que o gato mesmo, ele perdeu 8 das 9 vidas e que a incorporação antagônica, que não é bem um antagonismo, mas a animação trabalha em cima disso, né? Que ele deixa bem claro que a morte vai perseguir a última vida em que o gato tem, fazendo ele ter o medo de morrer, porque ele ainda quer aproveitar a vida, é muito legal. É uma temática, assim, muito abrangente. E também, tratando-se dessa moral, a gente vê que ela é voltada para o público adulto, um adolescente, enfim. As crianças, elas, algumas, não vão entender sobre a temática morte. Até que é um assunto, assim, complicado e deveras pesado. Todas as pessoas são destinadas à morte, né? E o Gato de Botas, ele trabalha sobre isso. Todos estamos destinados e fadados a encontrar a morte. E é isso que o gato, ele tenta fugir da morte, ele tenta driblar a morte, ele sente o medo da morte vir caçar ele. E ele tenta, ao máximo, se restringir. Não pratica mais aventuras, não faz mais as lutas com a sua espada. Ele abandonou a essência da lenda Gato de Botas. E isso que é o mais interessante, de que quando está perto da morte, quando ele vê que é a última vida dele, ele não tem mais, ele quer viver ao máximo, mas ele bloqueia tantas coisas, ele bloqueia a sua essência para continuar a viver. E nesse filme, a morte vai justamente atrás dele por causa disso. Porque ele não está aproveitando a vida de fato. Isso que é o mais curioso, isso que é o mais interessante nesse filme. E essa moral do Gato de Botas e a morte se encaixa perfeitamente com o título do filme, O Último Pedido, que cai uma estrela cadente em um local e o Gato de Botas vai justamente atrás dessa estrela para pedir para que tenha as 9 vidas de volta. E ele percebe ao longo do caminho que tem coisas mais importantes, em que ele pode ter somente uma vida e aproveitar essa uma vida que ele tem. E a morte encerra a caça, né, ao Gato de Botas, que é uma coisa muito interessante, porque a morte, ela estava ali justamente para fazer o papel do Gato de Botas entender que se a gente só tem uma vida, e nós humanos só temos uma vida, a gente tem que aproveitar o máximo que tem. E essa temática, assim, do antagonismo-protagonismo é muito interessante. Outra moral da história a gente vê nos personagens adjacentes, personagens secundários, né? Como, por exemplo, a família Urso, composta pelo pai urso, a mamãe urso, o bebê urso e a Cachinhos Dourado. Que ali tem um tema que trata sobre a moral família, né? Que a Cachinhos Dourados também está atrás dessa estrela para conseguir recuperar a sua família humana de volta. Claro que no meio do caminho ela vai percebendo a mesma coisa que com o Gato de Botas, de que ela tem que aproveitar a família que ela já tem. Mesmo que seja ursos, mas ela tem que aproveitar a família que ela já tem. A gente não escolhe a família, né? A família acolhe, né? É uma coisa muito interessante nesse filme, que também tem isso com o Gato de Botas, quando ele encontra a Kitty e o Perrito, né? Que é o cachorro, que tem um cachorro nesse filme que consegue ser incrivelmente mais fofo do que o próprio gato, né? É assim. Eles fizeram muito bem o acréscimo do cachorro, né? No filme, na animação em si. Mas também tem outros casos que a abundância de poder é mais forte. Que é o caso do vilão mesmo do filme, que é o João, que
que eu não me lembro agora. É um apelido João Pé Grande ou algo do tipo, não me lembro. João Grandão, acho que é. Que ele é o antagonista mesmo do filme. Que ele quer ir à estrela pra pegar todo o poder da magia que tem no universo pra ele. Ele quer isso e ele vai até o fim com isso. E ele quer ter tudo isso e ele quer acabar com tudo e ser o único com poderes mágicos, teoricamente, naquele universo. E eu achei muito curioso que, tipo, ele não precisa de uma motivação. Vilões, às vezes, eles não precisam de uma motivação, eles só querem, entendeu? E a DreamWorks, ela trabalhou isso muito bem. Vilões da DreamWorks, na verdade, são bem trabalhados, com a essência deles. E é isso que eu gosto de ver necessariamente nessas animações. Agora, voltando-se para um negócio que a gente vê que o futuro da DreamWorks está brilhante quando ela coloca uma cena pós-crédito que vamos ter Shrek 5, né? Gente, pelo amor de Deus. Isso é sensacional. Vamos ter Shrek 5. É só uma confirmação aqui, porque é impossível não ter Shrek 5 com aquela cena pós-crédito. Enfim. E agora eu vou encerrando de fato aqui a minha crítica com a nota. Gente, Gato de Botas é uma das melhores animações que eu já assisti em toda a minha vida. Uma das melhores. Só não supera Como Treinar Seu Dragão. Sinceramente, Como Treinar Seu Dragão, a trilogia é perfeita. Não tem nenhum filme ruim de Como Treinar Seu Dragão. E, cara, assim, eu vou dar uma nota 9.4 pra Gato de Botas. É uma nota merecidíssima. Merecidíssima. Porque consegue trabalhar o filme, consegue desenvolver a animação, consegue ter vários estilos animados, né? E trabalha muito bem o desenvolvimento dos personagens, além de uma moral simplesmente fantástica. Então eu espero que vocês tenham gostado, deixem suas curtidas, comentem, compartilhem nos stories. Vejo vocês na próxima crítica, que é do jogo Star Wars Jedi Fallen Order.